10 minutinhos eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Conselho Monetário Nacional para a sua prova. Bom, pessoal, vamos começar aqui pelo nosso primeiro tópico, o que é o CMN, o que é o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele é nada mais, nada menos do que o nosso órgão, tá? Nosso órgão máximo, tá? E com máximo, eu quero dizer que ele é que manda no Sistema Financeiro Nacional, né? Até aqui, ó, Sistema Financeiro Nacional. Vou aproveitar e deixar para vocês aqui um vídeo que é uma revisão sobre o Sistema Financeiro Nacional para você assistir depois, ok? Mas voltando aqui, ele foi criado lá no ano de 1964 por meio da lei de número 4595, né? Que diz pra gente que dentre as suas funções está a normativa. Então, ele não executa nada, tá? Vou até escrever aqui, ó. Não executa, tá? Ou seja, ele não vai colocar a mão na massa. A gente vai ter abaixo dele outros órgãos, outras instituições que irão executar e atuar conforme os normativos, deliberações que tenham sido editadas, publicadas por meio do Conselho Monetário, ok? E lá atrás, quando ele foi criado também, foi dito que ele tinha o poder de decidir sobre a emissão ou não de papel moeda, já que uma das suas funções, né, seria de prezar pela estabilidade da moeda, tá certo? Isso não existe mais. Então, vou até botar aqui, ó. Ele não emite, tá? Moeda, ele não emite papel moeda. Vou até colocar aqui, ó, do lado, um xizinho, ó. Ele não executa e ele não emite papel moeda, tá certo? Com relação à emissão de papel moeda, a gente tem atualmente a Lei Complementar de número 179, lá de 2021, que é a Lei de Autonomia do Banco Central, que então foi retirada a função da emissão de papel moeda do Conselho Monetário e passado para o Banco Central, então, né, que tem como principal função atualmente o combate à inflação, manter a inflação dentro da meta que foi estabelecida e é estabelecida pelo Conselho Monetário, tá certo? Então, pessoal, para a sua prova, como que pode cair uma questão ou questões relacionadas ao Conselho Monetário? Pode perguntar sobre a composição, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode perguntar também sobre qual é a nomenclatura, quem é o órgão máximo, e vai te dar diversas opções, tá? E também pode trazer para você lá questões relacionadas sobre até mesmo as funções, tá? E outras atribuições do Banco Central. Você tem que lembrar primordialmente que ele é normativo. Então, ele não vai fazer nada além de dizer como as coisas devem ser, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre o tópico 2, que é sobre a composição do nosso Conselho Monetário Nacional. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção, tá? Porque atualmente ainda está em vigor a composição do nosso Conselho Monetário Nacional se dá da seguinte forma. A gente tem aqui, então, o nosso ministro, tá? Ministro da Economia, que ele é o que a gente chama também de presidente, então ele que vai presidir, tá, o Conselho Monetário Nacional. A gente tem ainda outros dois participantes, que são o nosso presidente, tá, do Banco Central do Brasil, e o terceiro membro é o secretário especial, tá, da Fazenda no âmbito, tá? Vou até escrever aqui embaixo, ó, no âmbito do Ministério da Economia. Tá certo? Ah, mas então ainda está em vigor esta composição? Sim. E por que ela está em vigor? Porque a gente tem uma medida provisória de número 1158 do ano de 2023 do governo atual, do presidente atual, tá? Que não é mais o mesmo do governo anterior, tá? Que
ele, entre outras coisas, tá? Ele altera a composição do Conselho Monetário Nacional para a versão antiga, que era o ministro da Fazenda, tá? Que teria ainda a presença aí, do presidente do nosso Banco Central do Brasil, e também o outro participante, tá? Seria o ministro do Planejamento e de Orçamentos. Tá? É o mesmo ministro, mesma pessoa aqui, tá? Só que esta medida provisória, ela ainda não foi votada, tá certo? Deixa eu até pegar outra cor aqui, ó, botar em vermelho, tá? Ela ainda não está em vigor, porque não foi votada lá na nossa Câmara dos Deputados, tá certo? Entre outras coisas, esta mesma medida provisória aqui, ela muda a nomenclatura, tá? Então, ela muda a nomenclatura de quem? A gente tem ainda o Ministério da Economia. Esta medida provisória, ela muda o nome, tá? Para Ministério da Fazenda, tá? Então, igual era até antigamente. E também ela vai trazer algumas outras alterações relacionadas ao COAF, tá? Que ele é atualmente vinculado ao Banco Central do Brasil e eles querem que volte a ser vinculado, que venha a ser vinculado ao Conselho Monetário Nacional, tá? A gente deu outras explicações aqui relacionadas também com o Conselho Monetário, tá? Mas eu preciso que você lembre e que saiba que atualmente esta aqui, ó, é a composição do nosso Conselho Monetário Nacional e não a que tem ali a presença do ministro da Fazenda e do ministro de Planejamento e Orçamentos, tá? Lembra, a medida provisória ainda não foi votada. Talvez quando você venha assistir esse vídeo ela já tenha sido votada e aí então esta composição estará valendo. Mas aí a gente vai ter uma atualização para você, ok? Então lembra sempre disso. Ministro da Economia, que é o presidente do Conselho Monetário, secretário especial da Fazenda no âmbito do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central do Brasil, atualmente são as pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Bom, pessoal, partindo para o nosso terceiro tópico, a gente vai falar sobre as atribuições do Conselho Monetário. Uma das principais atribuições é regulamentar as políticas monetárias de crédito e também cambiais, tá? Na sua prova, a gente tem que pode cair questões perguntando sobre como são criadas, por que são criadas, né? Relacionadas ali com metas de inflação, taxas de juros, tá? Diretrizes criadas e estabelecidas para garantir e ter-se uma maior estabilidade da moeda, um crescimento econômico sustentável, né? Também de crédito rural e de câmbio relacionado ali com o regime cambial utilizado, quais são as diretrizes e por que existem essas diretrizes, tá? De câmbio, né? Principalmente ali uma questão muito famosa é qual que é o regime cambial adotado pelo Brasil, certo? Então são algumas das possibilidades que a gente tem que podem ser cobradas na sua prova, tá certo? Outra das atribuições dele é a de regular o sistema financeiro. Então, como que se dá a criação de normas, de diretrizes para funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, tá? E também para ter uma garantia e segurança da estabilidade da moeda. Lembrando, ele dá as diretrizes, mas quem vai executar é o Banco Central, e o Banco Central atualmente é quem decide sobre o momento e em qual quantidade emitir ou não papel moeda, tá? E também, entre as suas principais atribuições, tá? A gente vai ter ali uma coordenação junto ao Banco Central, com o Bacen, né? Então, como que se dá essa atuação, tá? E por que a gente tem junto ao Banco Central, tá? Então, por que ele atua como executivo e o CMN é normativo, tá? E como que são estabelecidas as diretrizes e como que o Banco Central ele vai atuar para fazer
a execução e as mesmas serem cumpridas, tá bem? Então, de certa forma, essas são as principais aqui que podem ser cobradas lá na sua prova. E o nosso quarto tópico, que fala da relação entre o Conselho Monetário e o Banco Central, aqui você tem que lembrar o seguinte, que o Bacen, tá, lá dentro da sua estrutura, ele tem uma parte que é denominada de secretaria, tá, do Conselho Monetário Nacional, que será responsável, portanto, por pegar as normas, diretrizes, deliberações do Conselho Monetário e publicá-las ao mercado, certo? Por quê? Porque o Conselho Monetário ele não tem uma sede física, tá? Ele é composto apenas por 3 pessoas, então utiliza-se da estrutura do Banco Central para essa situação. E lembrando sempre que o Conselho Monetário Nacional ele é normativo, tá? E o nosso Banco Central, ele vai ser o executor, tá? O responsável por atuar, fiscalizando, verificando tudo para ver se está de acordo com as normas e regras do Conselho Monetário, certo? E outra coisa, o principal exemplo que a gente tem que lembrar aqui sobre isso é que quem define as metas de inflação é o Conselho Monetário e quem deve atuar no mercado para cumpri-las e fazê-las serem cumpridas, assim como qualquer regra e regulamentação, é o Banco Central do Brasil. E, inclusive, se no caso da inflação, né, não for possível mantê-la dentro da meta, que é o centro, ou até dentro das faixas tanto para cima quanto para baixo, o presidente do Banco Central tem que mandar uma carta explicando os motivos que tornaram impossível de alcançar a meta e manter a inflação dentro da meta lá para o presidente do Conselho Monetário Nacional, ok? Então, basicamente essa é a relação. Um é quem dita as regras e o outro vai atuar na fiscalização e para fazer as regras serem cumpridas. E agora você precisa assistir esse vídeo aqui sobre pegadinha do Sistema Financeiro Nacional e eu já te adianto que tem pegadinha do CMN, então já confere aqui e até a próxima.